Columbine, primeiro massacre em escola a chocar o mundo ocorreu há 22 anos. Há 22 anos, em 20 de abril de 1999, na cidade de Littleton, no estado de Colorado, nos Estados Unidos, 2 estudantes invadiram a Columbine High School e começaram aquele que foi um dos primeiros massacres em escola a chocar o mundo. Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17, cursavam o terceiro ano do ensino médio e por isso não tiveram grandes dificuldades para ingressar no colégio. Eles eram alunos medianos, ou seja, não tiravam as melhores notas da sala mas também não ficavam de recuperação. Eram bons alunos, mas sem grandes amigos. A polícia concluiu, após muitas investigações, que o crime foi estimulado pelo desejo de vingança. Tanto Eric quanto Dylan não eram considerados populares e sofriam bullying. Ambos arquitetaram o crime juntos. Naquele 20 de abril, às 11h14, entraram na escola com bombas caseiras e armas de fogo. Tinha início o que ficou conhecido mais tarde como o Massacre de Columbine. A ideia dos jovens era explodir algumas bombas na cafeteria e atirar nos alunos e funcionários que saíssem correndo, mas o plano foi por água abaixo quando os dispositivos falharam. Eric e Dylan, então, voltaram para a cafeteria onde tinham plantado as bombas. No caminho até o local, começaram a atirar aleatoriamente nas pessoas que viam pelo caminho. Vocês vão todos morrer aqui. Eric, que estava sempre na liderança das ações, chegou à biblioteca junto com Dylan às 11h29. O cômodo foi palco da mais sangrenta ação dos atiradores, 10 mortes. Mas não foi simplesmente os muitos e muitos tiros disparados contra as vítimas que chamaram a atenção. Os americanos protagonizaram uma guerra psicológica com os que estavam no local, ameaçando, assustando, perseguindo e brincando literalmente com a vida das pessoas. A ação, que foi transmitida em tempo real em muitos canais de TV, inspirou uma das mais famosas cenas da primeira temporada de American Horror Story, em que Tate Langdon, Evan Peters, prende alguns colegas de escola na biblioteca e atira em todos eles. A frieza dos assassinos era de espantar. Depois de matarem os que estavam presentes na biblioteca, e terem liberado apenas um aluno do qual gostavam, segundo especulações, a dupla retornou para a cafeteria, onde tomou água, descansou e conversou tranquilamente antes de voltar à ativa. Às 12h08, a polícia finalmente chegou ao local e cercou a escola. Acuados, Eric Harris e Dylan Klebold se suicidaram com um tiro na boca. Apenas 4 horas depois o colégio foi decretado novamente como um ambiente seguro, mas para quem? Ainda hoje, muitos sobreviventes lutam diariamente para se livrar dos fantasmas do passado. O pioneiro e mais sangrento dos massacres no total, foram 13 mortes, incluindo a dos atiradores, dos alunos e de um professor. O massacre foi o primeiro a ser transmitido em tempo real em muitos canais de televisão norte-americanos, iniciando uma prática que depois se tornaria bastante comum e polêmica, a influência da mídia em casos do tipo. O mais assustador nessa história toda, se é que podemos classificar os fatos dessa maneira, é que os assassinos de Columbine se transformaram em uma espécie de herói para muitos estudantes mundo afora, principalmente para aqueles que sofrem bullying e são marginalizados pelos colegas como eram Eric e Dylan. Não é difícil encontrar na internet pessoas ostentando por aí suas tatuagens em homenagem ao massacre e a seus idealizadores. Eric e Dylan inspiraram, inclusive, tatuagens de amizade. Até hoje, muitas garotas não têm vergonha de esconder o amor que sentem pelos assassinos, que faziam parte de uma máfia conhecida como Máfia da Capa Preta, formada por alunos da Columbine High School que não gostavam de negros, hispanos e atletas, e se baseavam nos preceitos do nazismo para viver e bolar planos de destruição em massa. Em 2006, um adolescente de 19 anos chamado Álvaro Rafael Castilho invadiu uma escola na cidade de Hillsborough, na Carolina do Norte, e atirou em estudantes e no próprio pai. Segundo as autoridades locais, o jovem queria repetir o massacre de Columbine. No dia 13 de março de 2019, dessa vez no Brasil, Guilherme Tauxi Monteiro e Luiz Henrique de Castro invadiram a escola em que estudaram, mataram 10 pessoas e deixaram 11 feridos. De novo, o massacre de Columbine foi usado como inspiração para o massacre de Suzano. Recentemente, uma adolescente chamada Sol Paz, de 18 anos, foi encontrada morta em Denver, cidade próxima a Columbine. A adolescente era fissurada pelo massacre e pela história de Eric e Dylan. Numa espécie de comemoração de aniversário, a americana teria se dado de presente uma viagem para onde tudo aconteceu. Sol, contudo, não chegou lá. Após comprar arma de fogo e munição, Paz foi encontrada morta aos pés do Monte Evans, uma famosa montanha do Colorado. Não só uma obra de ficção. Se você assistiu à primeira temporada de American Horror Story, talvez tenha ficado preocupada em determinado momento da trama ao perceber que talvez estivesse sentindo amor por Tate Langdon, não apenas por Evan Peters.
Os roteiristas fizeram isso de propósito. A ideia era mostrar que talvez essas pessoas que cultuem uma espécie de fanatismo por Eric Harris e Dylan Klebold não sejam aberrações. Afinal, você estava sentindo o mesmo pelo psicopata da trama. Ele não era assim tão ruim, ele tinha seus motivos, ele estava perturbado, o que leva algumas pessoas a romantizarem assassinos. Porque eles, em sua maioria, são homens. O que leva algumas pessoas, mesmo 20 anos depois do crime, ainda cultuarem o massacre de Columbine. Identificação com a história de bullying dos assassinos. Uma fissura para entender a cabeça do ser humano, um amor doentio, um desejo de vingança. Mas os atiradores ainda mantiveram reféns na escola. Um momento dramático. O estudante baleado numa janela no 3º andar pede ajuda. Cai em cima dos policiais. Estudantes que viram os atiradores disseram que eles entraram na escola na hora do almoço. Usavam máscaras e capas pretas compridas até o chão. Dentro das capas, escondiam metralhadoras, armas automáticas e bombas. O alvo eram principalmente os estudantes negros e hispânicos. Algumas testemunhas dizem que os atiradores seriam estudantes da última série do 2º grau e fariam parte de uma gangue de adolescentes conhecida como Máfia da Capa Preta. Enquanto os atiradores se mantinham entrincheirados dentro da escola, a polícia prendeu 3 suspeitos num descampado atrás do prédio. Seriam amigos dos atiradores. Há 20 anos, uma escola se tornou cenário de uma tragédia nos Estados Unidos. Nesta semana, os moradores da pequena cidade americana de Littleton, no Colorado, prestaram homenagem às vítimas do massacre de Columbine. Veja na reportagem de Luciana Camargo. Entre canções e orações, palavras de pesar, tristeza e até de esperança marcaram as homenagens que acontecem desde quinta-feira às vítimas do massacre no Colégio Columbine, no Colorado, há exatos 20 anos. Em 20 de abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold, de 18 e 17 anos, invadiram a escola carregando armas de fogo e bombas caseiras. Os alunos do 3º ano do ensino médio mataram 12 colegas e um professor. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. A polícia cercou o colégio. Depois de 1 hora de terror, os adolescentes se suicidaram. Desde a tragédia, tiroteios em massa em instituições de ensino se tornaram ainda mais comuns na vida dos americanos. O pior caso até hoje aconteceu na Virgínia, em 2007. O aluno de uma universidade assassinou 32 pessoas. Os Estados Unidos têm hoje 393 milhões de armas de fogo em circulação, 67 milhões a mais do que o número de habitantes no país. Segundo o jornal The Washington Post, nas últimas 2 décadas, 226 mil crianças em 233 escolas foram expostas à visão ou ao som de tiros. Sobreviventes de tiroteios criticam a falta de ação das autoridades para barrar o acesso a armas. Eu fico brava porque é como se nada tivesse mudado. Era esperado que alguém viesse com mais leis ou exigisse avaliações de saúde mental de potenciais compradores de armas. Nos últimos dias, o temor aumentou. Escolas tiveram que ser fechadas durante uma operação da polícia para encontrar só o paz. Segundo as autoridades, a jovem era obcecada pelo massacre de Columbine e comprou armas e munição às vésperas dos 20 anos da tragédia. A jovem de 18 anos foi encontrada morta na quarta-feira. Ela teria cometido suicídio. E ontem, na Flórida, 2 adolescentes de 14 anos foram detidas por supostamente planejar matar 9 colegas de escola. Anotações encontradas por um professor mostraram detalhes sobre como matar e enterrar os alunos sem deixar pistas.